eu quero convidar aqui nosso professor Eliseu. Quero apresentar aqui o professor Eliseu. Ele é mestre em teologia. Vou pedir aí a mídia para colocar o slide de apresentação, isso. Ele é mestre em teologia bíblica pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é pós-graduado em teologia pastoral pela Faculdade Unida de Vitória. Ele é está se graduando em Ciências da Religião. É graduado em História pela Uniswan. É autor de 7 livros e coautor de 8 capítulos pela PUC do Rio de Janeiro e PUC do Rio Grande do Sul. É articulista com artigos sobre a sua área de pesquisa, exegese e tradução de textos. Atualmente, estuda culto, sacerdócio e instituições do Antigo Israel. É professor de teologia da FVC, do Seminário Teológico Pentateuco Históricos II. É avaliador permanente de artigos da revista Perseitas, da Universidade Católica Luiz Amigó, em Medellín, Colômbia. Jesus guarde o teu servo. É casado com Consuelo Gonçalves e pai de Ana Rebeca. Foi tradutor de obras de Charles Spurgeon e Richard Baxter para o português pela livraria Família Cristã e editora Pencal. Meu Deus do céu, vamos dar um aplauso aí para Jesus. Doutorado São João. E eu estou dizendo que ele já é doutorando, só que ele está segurando. Antes de passar a palavra para o pastor Eliseu, eu quero falar de alguns cursos que são de autoria dele, tá? Então, o curso Pentateuco, a Lei de Deus. Esse curso é de autoria do pastor Eliseu. Ele faz parte da grade do Seminário Teológico no primeiro ano, que é Teologia Bíblica. Ele também é autor do curso Eclesiologia, a doutrina da igreja, que faz parte do segundo ano do Seminário Teológico. Esses cursos são cursos de extensão que fazem parte do nosso Seminário Teológico, tá? Hoje, no nosso congresso, somente hoje, todos os cursos da faculdade estão com 50% de desconto. Então, os alunos aí da graduação, ou quem não é aluno, se quiser aproveitar, na hora do intervalo, poderá se matricular. Ele também é autor do curso Teologia Essencial e autor do curso Ministérios, Dons e Serviços. Tá passando aí para mim, por favor? Ministério, Dons e Serviços faz parte do terceiro ano do seminário, que é a Teologia Ministerial. E ele também é autor do curso Livros Históricos. Esse ele é coautor. É o pastor Eliseu, junto com o pastor Gilson, ministraram o curso de Livros Históricos. Quem é aluno do seminário, certamente, se já passou aí primeiro, segundo ano, já se deparou com essas aulas. São aulas gravadas em estúdio, tem apostila, slides, exercícios, e para quem é aluno da graduação, todos esses cursos valem horas de atividades complementares. Com vocês, pastor Eliseu Fernandes. Mais um aplauso para Jesus. Perfeito. Não adianta não, que eu vou reprovar tudo vocês. Vou reprovar vocês, fica tranquilo que a gente vai se encontrar de novo. A 3 está aberto. Eu, graças a Deus, tenho que agradecer. Eu pedi a ele para não comentar, mas eu já fui elogiado na banca de preparação para o doutorado, então, é uma coisa mais difícil, todos apanharam e eu fui elogiado. Então, o resultado oficial do doutorado sai aí em julho, aí eu tenho 4 anos para escrever a minha tese. A minha tese, agora, partindo para o Novo Testamento, estou escrevendo sobre paternidade espiritual e autoridade espiritual no Novo Testamento, a partir dos escritos joaninos. Então, tenho esses 4 anos para desenvolver minha tese, mas é interessante que na banca de defesa do meu projeto para homologação, já solicitaram que eu pegasse o meu projeto e transformasse num artigo acadêmico. Então, já achei que é uma resposta positiva. Mas eu espero chegar aí, julho, para poder realmente ingressar, estudar um pouco. Meu tema é um tema interessante. Como a minha área de pesquisa também é culto no Antigo Testamento, e
eu comecei a analisar algo que aconteceu nessa realidade. Então, a inteligência artificial é a criação de um Deus à imagem do homem. Como então o homem está criando o seu próprio Deus? Como então o homem cria o seu Deus? É possível então criar? É interessante, eu quero usar 2 exemplos para vocês nessa tarde, e alguns de repente não sabem, mas no ano de 2023 e 2024 na Europa, 2 igrejas, uma católica e uma protestante luterana, usaram inteligência artificial. É interessante isso. Então temos um exemplo prático de 2 igrejas usando inteligência artificial, onde a figura do pastor foi retirada e todo o culto foi feito a partir de avatares. Não eram pessoas, eram imagens geradas por inteligência artificial que cantaram, oraram Pai Nosso, pregaram 40 minutos. Isso na igreja de São Paulo, em Pfeffer, na Alemanha. E na igreja de São Pedro, parece até uma correlação, Pedro e Paulo, né? Na igreja de São Pedro, na Suíça de Lucerne, botou um Jesus em holograma dentro do confessionário. E a pessoa fazia a confissão a um Jesus de holograma e recebia a penitência. E a partir desses 2 modelos, eu comecei a imaginar o que isso pode trazer à igreja na atualidade. Pensando dessa forma, o que seria então um culto? O que seria um culto? Não estou dizendo, então a gente não pode usar o chat GPT, não é isso. Um dos grandes problemas que eu vejo na eclesiologia pós-moderna são os extremos. Sim ou não? Primeiro extremo, ou você tem uma igreja que é altamente confissional, confissão de Westminster, confissão não sei de quê, canones de Dort, só documentos históricos. Ou você tem aquela igreja que não tem nada. A teologia está longe, a doutrina está longe, mas é uma igreja em contrapartida que é acolhedora. Sério, são exemplos clássicos. Então, ela não tem a teologia, mas é acolhedora. Irmão, você faltou ao culto, irmão, eu te liguei. Então, você tem 2 problemas. Você precisa, nesse sentido, mesmo sendo pentecostal, você está calvino. Manter a doutrina e, ao mesmo tempo, ser uma igreja acolhedora. Então, não adianta falar em discipulado quando você não tem um acolhimento dentro da igreja. É se preocupar com aquele que falta, saber o nome do outro. Fique tranquilo. Eu envio meu material 10 páginas depois lá para você, só vai custar R$ 9,99. Então, para pensar, nós precisamos ter uma igreja que é acolhedora e ao mesmo tempo que mantém a doutrina. Não está? Aí o equilíbrio é tudo. Mas não usar uma inteligência artificial ou usar uma inteligência artificial vai fazer dessa igreja melhor ou pior. Porque a inteligência passa a ser uma ferramenta. Só que usar os exemplos, como eu citei, da igreja de São Pedro, em Lucerne, ou a igreja de São Paulo, em Pfeffer, tirar completamente a figura do pastor, me traz, então, a preocupação. Em um mundo onde os desigrejados, saiu o censo da religião agora, o número de sem religião aumentou. O número dos desigrejados aumenta, então eu não quero um pastor humano, vou ter o meu guru virtual. É a grande realidade, irmão. O que é a igreja? Aí você vem com aquela frase montada, chamados para fora. Não. Eclésia vem de eklaleu, né? Kaleu, chamar. Mas o resultado de eclésia é um resultado dos que se congregaram. Eclésia é o resultado de uma congregação para resolver alguma coisa. Então a igreja só pode ser o quê? Isso. O povo reunido. Porque a igreja, de fato, reflete Deus. Sim ou não? Sim ou não? Deus é uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja só pode ser o que Deus é, comunidade de pessoas. Então a igreja não pode ser outra coisa a não ser comunidade. Isto é, eu preciso estar em comunidade, eu preciso estar em comunhão. De outra forma, não é igreja. Porque surgiu uma teologia idiota, desculpa, não posso falar isso. Surgiu uma teologia fraca que diz que você é a igreja, quando nunca na Bíblia está escrito que você é a igreja. Eu já encontrei
Paulo, a teologia da igreja surge em Paulo, e ela é aperfeiçoada, digamos assim, pela teologia joanina, que é um pouco mais tardia. Então, Paulo começa a teologia do amor, 1 Coríntios 13, mas quem desenvolve a teologia do amor é João. Então, você percebe que um ponto teológico vai ser novamente alcançado por outro personagem ou escritor. Então, Paulo vai escrever o quê? Membro, templo do Espírito, mas não diz que você é igreja. Logo, você não é igreja, você faz parte de uma igreja. Você é membro do corpo místico de Cristo, mas você não é o corpo todo. Esse é o problema dessa teologia, dessa falácia teológica, dizer que você é igreja, que se eu sou igreja, eu posso fazer tudo, porque eu já sou a igreja, e não é. Você é parte de um todo. E olha como é interessante, a santidade no Antigo Testamento se dá pela exclusão, não toca, não usa, não manuseia, se separa, não pode tomar banho, sei lá. Mas a santidade no Novo Testamento se dá pela comunhão. Lembra do Pentateuco? Assistiu às aulas da professora Teresa? Pentateuco? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o segundo? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Qual é o livro do meio? 2 para lá, 2 para cá. Levítico. Qual é o centro de Levítico? Porque todo livro tem um centro, tem uma mensagem concêntrica. E o centro de Levítico é 19, 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem amor não há santidade, sem amor não há comunhão. Não é à toa que João vai escrever que, se andarmos na luz, como na luz ele está, tivermos comunhão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o Novo Testamento é comunhão. Se você não tem comunhão, você não se santifica. Se você não tem comunhão, você não está no corpo. Então, a grande realidade, pensar sobre isso, faz diferença tirar o pastor? Faz diferença tirar o padre? Vejamos, então, nesse tópico, os avatares. Eu botei as fotos para você. Quem aparece no telão não é um ser humano, é uma imagem gerada por inteligência artificial. E o culto todo, foi o congresso da Kirchentag, em alemão significa Dia da Igreja. Então, 9 de junho de 2023, na igreja de São Paulo, em Pfiff, na Alemanha, fez todo o culto sem a presença de um pastor, com avatares, cantando, orando o Pai Nosso, pregando. E aí eu digo, aonde vai isso? Tudo bem, irmão, você não ora mais para fazer seu sermão, eu entendo, estou nem aí. Porque agora você joga no GPT, faz seu sermão no GPT, mas fica tranquilo, os católicos têm um magisterium, é um que faz homilia, fica tranquilo, você não ora mais, mas aí, porque tirou o espiritual e botou o virtual. Então, a grande realidade, então, aonde nós vamos parar? Tirando a figura do pastor, tirando a figura de um padre, tirando a figura de um sacerdote, isto é, sem um sacerdote, para que serve você estar dentro da igreja? Você pode assistir, então, pelo seu guru espiritual, o seu culto. E aí ele não vai falar nada que te confronte, porque vivemos numa sociedade pós-moderna que não aguenta mais o confronto, e quando é confrontada diz, não volto mais na igreja. E aí, porque o ChatGPT não vai dizer, está errado, vai dizer, você tem que fazer de outra maneira, busque evoluir. Gente, é uma grande realidade, irmão. Ou seja, a igreja que saiu a reforma foi a primeira igreja a usar completamente um culto com avatar em lugar do pastor. Isso é um caso a pensar, irmão. O que isso quer dizer para mim? Tudo bem que as igrejas europeias andam meio falidas, é verdade, né? Ficaram na doutrina, lembra? Nos dogmas, né? Ficaram nisso, nos dogmas, na doutrina, ficaram nas confissões de fé, Westminster, etc., mas perderam o espírito, e aí não tem o espírito e a letra mata, porque não tem mais o espírito. Então, é o contraponto. Então, precisamos o quê? Do equilíbrio. Agora, também não adianta você ficar só no rodopiar e ser levado a qualquer evento de doutrina. É a grande realidade. Então, o equilíbrio é tudo. É interessante que isso aconteceu, saiu no New York Post. Então, 98% da igreja entendeu o que estava acontecendo e teve aquele burburinho no pós-culto. É válido ou não é válido? E aí? É um culto ou não é um culto? Depende.
O que é culto? Aquilo que você assiste? Jamais. Porque culto não se assiste, se devota, se entrega. Então, para quem assiste o culto, tanto faz, irmão, é a grande realidade. Agora, teve um projeto em São Paulo, que eu fui o único pastor, todos eram padres, eu não fui um pastor convidado. E eu falei, rapaz, só tenho de pastor aqui. Eu sou o estranho no ninho. Então, irmão, eu convivo no mundo acadêmico. Eu falo na UERJ, falo na FRJ, mas falo na minha área de pesquisa. Mas eu tenho espaço, momento de voz. Então, você tem a formação, você tem um momento de voz. Então, você começa a entender como é que isso funciona na mente deles. Pior, quem foi meu aluno de Ciências Sociais, tem aí. Alguns ainda serão nisso. O budismo não mata o inseto porque crê que a vida espiritual está no inseto. Pensando pelo budismo, a vida espiritual está na máquina. Se eu olhar pela perspectiva do budismo, eu posso transportar, dá no mesmo, irmão. E olha que já tem artigo acadêmico sobre o budismo pensando sobre a vida da máquina. É uma grande realidade. Vamos ver que a igreja de São Pedro, no nosso tópico seguinte, né, o Jesus virtual, um holograma de Jesus. Esse Jesus europeu, de olho azul. Botaram um Jesus no confessionário, a pessoa ia lá, pedia perdão. O Jesus de holograma liberava a confissão, a penitência, tanto Pai Nosso, tanto Ave Maria, você vai fazer isso. Agora, respeitando os cristãos, como acadêmico, respeitando os cristãos de tradição católica, será que eles realmente receberam a penitência e absolvição dos seus pecados? Então, por que você assistiria um culto só virtual? Da mesma forma. Então, estou usando exemplos clássicos, 2023, 2024. Aconteceu. E como é que isso é tratado na igreja? Aqui é o espaço acadêmico de pensar sobre o assunto. É lícito? Não é lícito? Não, vamos demonizar a máquina. Não, vamos liberar tudo. O equilíbrio. Então, olha que interessante. Entre 3 de agosto a 20 de outubro de 2024, colocaram um holograma. E todo mundo que fez a confissão, fez confissão para um Jesus criado. Aí eu pergunto, quem é seu Deus? Eu sei que Paulo falou que o nosso Deus é invisível, porém real. No entanto, algo que pode levar a um aumento do número de desigrejados ou fragmentação da comunidade cristã, porque isso me preocupa, a igreja deixa de estar reunida, isso pode gerar outra coisa, você vai pensar. O que é a igreja? Aí você vai ter que ressignificar comunhão, igreja, salvação, Deus. E aí, por isso o meu tema é um Deus criado à imagem do homem, porque a máquina só cria a partir de comandos. A máquina não é inteligente mais do que você, ela tem informações, dados e comandos. Se você não souber escrever, for um analfabeto digital, ela não vai interpretar aquilo que você precisa para o comando, e vai sair tudo errado, porque você não sabe escrever, porque depende de você para dar ordem à máquina. É a grande realidade. Glória a Deus também, irmã. Mas tem até a glória, aleluia. Então, qual é o papel e o valor de estudar teologia hoje? Se eu não preciso estudar e vou no GPT e faço meu sermão em minha área. Inclusive, não vou nem falar, né? Aluno do TCC, aleluia. Vou nem falar, estou de olho, aleluia. Não olha para mim não, estou te vendo daqui. Serrote em você. Mas é a grande realidade, irmão. A questão não é usar ou não usar, é a ética no uso, tanto o estudo, para a teologia, é a ética no uso. Só que para ter ética no uso, eu preciso entender que eu sou um ser ético, e feito a imagem e a semelhança de... E essa é a grande verdade, então, que a gente começa a analisar a partir de agora. O que é a imagem e a semelhança? É fácil ou difícil saber o que é imagem e a semelhança? Como é que eu posso entender nesse homem a imagem e a semelhança? Vou passar para o meu terceiro tópico, a hora vai embora. Então, a imagem e a semelhança, o imago Dei, é uma frase de Agostinho, mas é interessante falar sobre isso, que ele vai trabalhar essa teologia da imagem de Deus no homem.
Claro que eu não vou ser tão filosófico como Agostinho, porque eu sou muito pragmático, nesse sentido teológico. Por que as pessoas têm medo de estudar teologia? Porque tiraram a teologia do povo. Fizeram o grande favor de excluir a teologia do povo, e o povo agora tem medo de estudar teologia. A teologia não é para os acadêmicos, a teologia é para a igreja. Já disse Lutero, a teologia é a gramática do Espírito Santo. É para o povo. Se o povo não tem teologia, vai entender qualquer coisa. O MC Pose saiu aí, né? Posso falar em coisa pública, né? Eu entrei lá para ver o pessoal falando para ele. Crente, Deus é contigo. Deus vai mandar um anjo derrubar o drone. Eu falei, Jesus, é crente? É um caso a pensar, aonde vai a minha ética? Aonde vai o que eu creio de evangelho? E o que eu apoio como evangelho? Olha, coisa recente, é músico. Nada contra o cara, mas é uma questão pública, eu posso falar. E aí crente falando, Deus está contigo. É interessante. É interessante. Vou falar o quê? Aberração, por aí. Então, o que é imagem e semelhança? Primeiro vamos ter que entender esse termo. E aí eu passo a entender que a imagem e a semelhança é muito mais do que um prompt de comando, ou a imagem e a semelhança é muito mais do que eu possa pensar do que está escrito. Porque o que está escrito aponta para uma verdade espiritual mais profunda que o autor sagrado escreve, mas não tinha consciência do que escrevia, porque a revelação não estava completa. Não estando completa a revelação, ele não tem consciência daquilo que escreve na sua plenitude. Logo, eu preciso alcançar um nível do texto onde eu encontro a Cristo nesse texto. Deu para entender, sim ou não? Quer um exemplo, sim ou não? Eu que adoro dar esse exemplo, porque geralmente as pessoas erram nesse exemplo. Quando Davi peca, Deus mata a criança, sim ou não? Mas Deus é justo? Sim ou não? Tem certeza? Se Deus é justo, por que matou a criança? Quem tem que morrer? Mas quem morre? Mas Deus não é justo? Se você fosse fruto de um adultério, você teria culpa? Se você fosse fruto de uma violência, você teria culpa e mereceria morrer por causa disso? Então por que a criança tem que morrer? Porque a criança representa o inocente que é Cristo. Quando você olha o texto pela cristologia, que Deus iria fazer no futuro, culpando alguém que não tinha nada a ver com a história, para que o que era culpado realmente pudesse estar vivo, você começa a entender que Deus é justo, porque Ele se justifica na sua iniquidade. E aí a criança padece, porque Cristo padeceu. Então o que me choca na criança é a inocência de uma criança, para que Cristo fosse o maior inocente, onde eu entendesse que eu realmente sou culpado e mereço o inferno, e Ele não mereceria aquilo que sofreu. Então você precisa ter uma cristologia. Mas por quê? Mas não lê a Bíblia com um olhar cristológico. Cristo deixou de ser o centro da sua pregação, e a sua pregação virou apenas água com açúcar ou autoajuda. E aí você tirou Cristo da sua mensagem, e aí Cristo está diluído. Cristo é homeopatia, está diluído. Não dá, irmão. Ou você vai virar crente e vai encontrar Cristo em todas as partes que acompanham o texto, mesmo que o autor não pudesse entender Cristo, porque a revelação não estava completa. Então, a imagem, a semelhança é algo profundo. Deus tirou de si mesmo para nos dar. Aí você tira de si mesmo e monta uma imagem de um Deus virtual, voltando à idolatria do Antigo Testamento, fazendo uma imagem, a semelhança de Deus virtualmente. Então você volta para o mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e volta a fazer uma imagem de escultura. E aí eu fico perplexo, porque uma igreja luterana que lutou contra isso, faz um culto todo com isso. Então, no caso, se a pensar, então, é interessante essa parte do texto, como o texto ele é trabalhado, ele é construído, se você pode perceber, você tem a expressão imagem e semelhança, correto? Tesselem demut. Então, como eu sou biblista, eu vou trabalhar onde? No hebraico, desculpa, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha tradução. Sou biblista, posso? Então, vou fazer a minha. Quero entender o texto a partir de onde? Do original. Então, vai na fonte. Então, é interessante. Por 3 vezes, imagem, 5:1. E Adão gerou um filho à sua imagem. Nos 9:6, todo que mata a semelhança. Mas no 26 do Gênesis 1,
vai aparecer novamente imagem e semelhança, e depois só imagem, só semelhança. Ué, mas por que está separado? Você sabe o que significa prolepse, sim ou não? Sim ou não? Teve aula de português, não? Prolepse é o adiantamento de um fato. Não, aí é mitral. Bicúspide mitral. Me deu uma dor aqui agora. Mas vamos lá. Prolepse é um adiantamento, e muitas das vezes a Bíblia trabalha prolepses, adiantamentos de informação. Abraão é pai de quem? Vocês que pregam aí. Abraão é pai de quem? Multidão. Abraão, pai de? Era Abrão, pai exaltado, vira Abraão, pai de multidão. Tinha filhos? Então, a prolepse, Deus está adiantando a partir do nome algo que irá acontecer. Então, algo no texto adianta uma verdade que vai acontecer. Exemplo, Sansão. Está lá brigando com os pais, essa guria bonita, ela agrada os meus olhos, sim ou não? Nesse que ele fala? Como é que ele fica no final da vida? Cego. Então, o texto ele é construído, quem escreveu sabe a história toda, então ele vai te dar indícios. Então, você que fez hermenêutica, exegese, metodologias, análise de narrativa, análise, métodos de interpretação, é só isso que você precisa fazer, saber aonde o texto vai te conduzir naquela história. Logo, eu preciso entender que quando Deus cria a imagem e a semelhança, Deus está apontando para uma verdade que eu estou destruindo hoje, quando idolatro alguma coisa. Quando eu crio uma imagem inferior, eu pego essa imagem e semelhança e coloco em algo inferior ao próprio Deus, ou seja, eu vou inferiorizar a Deus, fazendo desse ser inferior aquilo que é mais sublime e superior, que é o próprio Deus. Pensando então na imagem e a semelhança, eu fiz a minha tradução um pouco diferente. Então veja aí a minha tradução, ao invés de traduzir Adão, homem, nada contra os homens, é claro, eu sou homem, mas eu optei por Adame, humanidade. Perfeito? Adão tinha nome? Não, ele vai ter nome depois. Então Deus chama de humano. Depois humano vira o nome próprio dele. Eva tinha nome? Não, depois Eva vem do verbo raiar no hebraico é o verbo de existência, então, aquela que traz a existência, então os verbos estão ligados à essência do ser, isto é, tudo aquilo que na Bíblia transparece a partir do nome, revela a essência daquilo que a pessoa tem como propósito existencial. Logo, ser humano é ótimo, porque Deus fez a humanidade. Contudo, o pecado desumaniza o homem. Então, a encarnação de Deus de fato, a recuperação da humanidade. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, já cria pensando na própria encarnação. Como a mente de Deus está longe no tempo e espaço, não é Adão sendo criado, é Adão sendo criado a partir do verdadeiro homem, Cristo encarnado. Então, Adão é o protótipo, melhor, Cristo é o protótipo do próprio Adão. É a partir de Cristo que tudo é criado. Então, quando Adão é criado, ele vem criado para representar a Cristo. Olha como é interessante, aquilo que era mais divino, o mistério da encarnação. Por que Deus precisaria virar homem? Não haveria outra forma de Deus nos salvar? Deus não poderia simplesmente nos perdoar? Mas por que a encarnação? Porque esse movimento, a gente chama de catabases, descida, esse movimento de humilhação. Logo percebemos que existe, eu usei a técnica das cores. Olha como o texto é construído. A, B, a linha, ou seja, é uma poesia. O homem, a humanidade é criada a partir de uma poesia. Não é à toa que Paulo diz, somos feitura sua, no grego, poesia. Não é à toa, porque é deterido a partir do hebraico. Logo então, você tem que dominar. O verbo dominar no português não precisa ser regido por preposição. Quem domina, domina alguma coisa. Dominar os peixes. É que Almeida vai usar a preposição B do hebraico e vai traduzir a preposição. Mas você não precisa botar. Quem domina, domina. E acabou. Dominar os peixes, dominar. Então o homem tinha que dominar o quê? Tudo. Qual a primeira coisa que termina a primeira parte retórica? Réptil, sim ou não? Sim ou não? Qual foi o bicho que derrubou o homem? É o quê? Rapaz. Então ele deixou de dominar. E foi dominado.
É a grande realidade. Então, preciso encontrar em Deus essa grande realidade de ser imagem e semelhança. Como? Algumas teorias substancialistas, ou seja, espírito e alma. Outras teorias, relacional, Deus como ser relacional. Existem várias teorias para falar sobre a imagem e a semelhança. Mas, acima de tudo, essa imagem e semelhança é estar no culto. Porque toda parte do texto diz tarde e manhã. Tarde e manhã. Então, qual é o primeiro dia de Adão? Vivo. Sábado. Estou aqui dizendo que você tem que guardar o sábado, pelo amor de Deus. Mas o sábado é o dia da adoração. É o dia da vida. É o dia do culto. Então o homem foi criado, e a primeira coisa que o homem faz quando é criado e acorda é cultuar a Deus a partir daquilo que ele entende em si mesmo. Se o homem olha para a mulher e reconhece na mulher um ser igual a ele, é que ele pode olhar para si mesmo e reconhecer em si algo divino. Não que ele vai virar um Deus, mas a essência de um Deus que viraria carne. E aí deixamos de falar da imago Dei para falar da imago Christi, a imagem de Cristo em nós. Em nós podemos, em Cristo, ter um culto e esse culto ser aceito, sem subterfúgios, sem avatares, sem hologramas, apenas um culto devotado, por mais simples que seja, um culto em casa, uma oração, mas um culto que devolva a Deus o seu status, que não precisamos ter avatares, hologramas, que não possamos perder a nossa comunhão de igreja, a nossa razão de comunidade, que possamos estar unidos, para que possamos de fato prestar um culto aceitável a Deus. E o culto sendo aceitável a Deus, passa pela adoração. Como diz Paulo em Romanos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Para quê? Para experimentar a vontade de Deus, que é boa. 3. Ou seja, eu preciso dar a Deus 3 coisas no meu culto, para receber 3 coisas da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que possamos então não imaginar Deus, mas viver Deus a partir daquilo que demonstra o seu caráter. A essência de Deus. Eu tenho 1 minuto, eu estou terminando. O que se destaca em Deus Pai é o amor. Que possamos aprender a imagem de Deus pelo amor. O que se destaca no Deus Filho, submissão. Jesus submete ao tempo e espaço, Maria, José, João Batista, e aí vai submetendo até Herodes, até Pilatos. Que possamos aprender com Jesus a nos submeter. E por fim, o que se destaca no Espírito Santo, repetição. Porque ele não fala de si mesmo, mas daquilo que recebeu. Se nós não somos capazes de repetir o que a nossa liderança fala, não somos como o Espírito Santo e não podemos repetir aquilo que Deus deseja na nossa vida. Que possamos refletir nessa palestra de reflexão, que culto temos prestado e que possamos melhorar a partir disso, com uma teologia sadia, equilibrada e perfeita em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Puxa saco não. Vou passar ninguém não, não adianta, vou passar ninguém não.